Bom dia, igreja, graça e paz. Como o pastor disse, eu venho caminhando com a UPA. A igreja que eu cresci, a igreja que me criou aqui, né? Então, eu estou muito feliz por poder estar aqui hoje. Pode parecer que eu estou nervoso, mas é porque eu estou nervoso mesmo. É a primeira vez que eu estou fazendo isso aqui, então peço desculpas aí pelas travadinhas, mas que apesar disso, apesar de mim, Deus possa continuar a falar aos nossos corações, através da palavra dEle, que tem nos abençoado tanto. E quando eu digo que eu cresci aqui, eu literalmente corria por aqui, corria pelos corredores da igreja, pela rampa e todos esses lugares. Quando eu me lembro da minha infância, eu lembro muito do quintal da minha avó, o quintal da Dona Maria José, que mora aqui na Coronel Fernando Prestes também, um pouquinho aqui para frente. E esse quintal, ele tinha muitas e muitas árvores. E aquele lugar parecia ter quilômetros de distância aos meus olhos, quando eu era pequeno. Eu me lembro que em alta, e durante o dia e durante a noite, muitas mangas despencavam dali. E eu me lembro de já ter me acostumado com esse barulho. Com o barulho das mangas despencando no chão, no telhado, e já nem assustar mais com isso. Nessa mangueira também havia um balanço, daqueles de madeirinha, todo colorido. E meu avô constantemente, ele tinha que renovar aquilo ali, porque, criança, a gente usava bastante o balanço, e a cada 2 anos, ele precisava trocar aquele balanço. E ali também havia uma jabuticabeira, um pouco mais para o meio assim, do quintal. E que dava muitos, muitos frutos. Aquele frutinho colado, ali no tronco. Mas eu não gostava muito de jabuticaba, eu não gosto até hoje. Eu ainda não sei se é por conta do gosto, ou porque quando eu corria, as jabuticabas me faziam escorregar. Então ali eu ficava meio, não gosto de jabuticaba. Mais para a direita, existia ali uma pitangueira. E se você conhece uma pitangueira, sabe que ela troca de cores, durante o ano. Seus frutos trocam de cores. A gente tem tons amarelados, alaranjados, avermelhados. Durante o ano a gente tem muitas cores ali na pitangueira, E ela ficava um pouco mais para a direita, assim. E no meio do quintal tinha uma gabirobeira. Quem já comeu gabiroba aqui? Eu descobri, acho que há um mês, que tem um gosto parecido com o da goiaba. Não sei se para mim, mas parecia um pouco uma goiaba. E, por falar em goiabeira, agora sim, a árvore que eu mais gostava naquele quintal, ela ficava lá para o fundo, no canto esquerdo. Uma goiabeira nem muito alta, nem muito baixa, e ela ficava encostada ali no muro. E ela era importante para mim por 2 motivos. Porque ela era fácil de escalar. Eu gostava de subir em árvore, ainda gosto de subir em árvore. Mas as árvores agora que eu consigo escalar são limitadas, A gente tem que escolher bem. E porque eu gosto de comer goiaba. Mas o mais importante ali, ela me era útil para poder escalar, porque o vizinho da minha avó sempre foi meu melhor amigo, o Mateus. E quando eu subia na goiabeira, de lá de cima eu conseguia chamar ele para brincar. Eu não precisava sair da casa da minha avó, eu não precisava dar a volta ali, pela rua. Então eu só chamava ele e conseguia ver a janela do quarto dele, para saber se ele estava ali, disponível para brincar. Aquilo era o propósito principal pelo qual eu subia naquela árvore. Hoje, algumas árvores foram cortadas, porque vocês sabem, árvores são poderosas, por assim dizer. Elas começam a levantar o cimento, as raízes vão para onde querem. E algumas árvores tiveram que ser cortadas. Mas eu continuo brincando naquele quintal com o Samuel e com o Mateus. Meus priminhos estão sempre correndo por lá e eu corro junto com eles. Com menos árvores agora. E existe na palavra de Deus, por que eu estou falando tanto de árvore, Uma história de um homem que ele subiu numa árvore, com um propósito também. Mas ele entendeu nesse processo todo que as coisas não acontecem da forma que a gente pensa.
Ele entendeu naquele processo que tudo aconteceu de uma forma completamente diferente do que ele achou que aconteceria. Então eu convido a igreja agora a abrir em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Em Lucas 19, nós leremos do versículo 1 até o 10. Amém? Eu vou ler, você pode acompanhar. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem, chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ele ser de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Que Deus continue a falar aos nossos corações. Então essa passagem que nós acabamos de ler, ela se passa em Jericó. Jericó, que era chamada ali de um pequeno paraíso. Ela era chamada assim antes mesmo do reinado de Herodes I. Herodes o Grande e seu filho Arquelau, eles deixaram essa cidade ainda mais bonita. Construíram ali um palácio de inverno, um teatro e um hipódromo. Nesse hipódromo era um local onde aconteciam ali eventos de entretenimento, corridas de cavalos, entre outras coisas, para entreter o público. E assim como no quintal da minha avó, algumas ruas de Jericó, elas eram enfileiradas assim por lindas árvores. Essas árvores que cresciam não muito alto, mas seus galhos ficavam próximos do chão e muitos galhos. Estes eram os sicômoros. Crianças, vocês sabem o que é um sicômoro? Já ouviram falar dessa árvore? Adultos, vocês sabem o que é um sicômoro? Eu também tive que pesquisar. São figueiras. E essas eram árvores consideradas fáceis de subir. Elas tinham os galhos, próximos ali do chão, e muitos galhos, em muitas quantidades. Mais fáceis de subir até mesmo do que os telhados das casas de Jericó. Além de uma cidade muito linda, Jericó ela era uma cidade muito útil, porque ela ficava ali no centro, no coração de uma vasta rede de rotas comerciais. Então ali de Jericó era possível fazer negócios com outras cidades ao redor, e até mesmo com o Egito, que ficava ao sul dali. Então, nessa passagem, nós somos apresentados a um homem muito importante, numa cidade importante, Zaqueu. Ele era um cobrador de impostos, ou dependendo da versão, um publicano. Mas Lucas aí nos diz que ele não era somente um cobrador de impostos, como está na sua versão aí, ele era um maioral, ou um líder dos cobradores de impostos. Então, novamente, um homem importante num local importante. Ali também, em Jericó, para o trabalho dele, aquilo era muito importante. Porque ali ficava uma das principais coletorias da Palestina. Imagina a quantidade de dinheiro, de moedas, que passava por aquele lugar todos os dias. Zaqueu, portanto, nós entendemos que ele era um homem muito rico. Um homem de grande fortuna. E de forma irônica,
O nome de Zaqueu significa justo. Zaqueu, justo. E nós sabemos, por conta da própria Bíblia, que esses cobradores de impostos não eram, necessariamente conhecidos por serem justos. Lá em Lucas 12, um pouquinho antes, João Batista, ao ser perguntado por um próprio publicano o que ele deveria fazer após o seu batismo, ele diz: cobrar apenas, ou cobre apenas, o que é estipulado, e nada além disso. Eu costumo brincar com a Vitória que se tem placa, tem história. Por exemplo, se existe uma placa na frente de um gramado escrito "não pise na grama", é porque alguém tentou pisar ou pisou naquela grama. Ou "não alimente os patos", alguém tentou alimentar os patos. Se tem placa, tem história. Os publicanos não eram necessariamente conhecidos por serem homens justos. Então Zaqueu, além de ser um cobrador de impostos, ele era judeu, mas ele era mal visto pelos próprios judeus. Ele já não era ali, por seu povo, considerado um filho de Abraão. Por quê? Ele havia escolhido trabalhar para enriquecer os romanos. E com isso, ele tirava desonestamente, de forma desonesta, do seu próprio povo para dar para os romanos, que dominavam aquela região. Zaqueu, ele deixou de lado o relacionamento que ele tinha com o próprio Deus. E ele deu prioridade ao dinheiro, ou a qualquer outra coisa, ao poder que seja. Zaqueu, naquele momento, nesse momento em que a gente encontra ele aqui na história, ele estava completamente perdido. Perdido porque a corrupção do dinheiro e do poder afastaram ele de um relacionamento íntimo com o seu próprio Criador. Então temos aí Zaqueu tomando uma atitude um tanto quanto infantil e desesperada. A palavra de Deus nos diz que ele saiu correndo à frente da multidão, para cortar a multidão, e subiu em uma árvore. É uma atitude que a gente espera de uma criança, certo? Zaqueu, então, ele procura ver quem era Jesus, por seus próprios meios. Ele decide: eu posso fazer isso, eu vou sair correndo, vou subir naquela árvore e vou encontrar esse homem que vem pregando sobre um novo reino, ele vem anunciando sobre um novo reino. Esse homem que vem curando a tantas pessoas e transformando vidas. Ele tenta fazer algo da sua forma. Então esse homem, com tantas responsabilidades, um homem importante, ele também vive num contraste. Num contraste de não ser respeitado nem pelo seu próprio povo. E nós vemos isso com a própria multidão, o impedindo de chegar até Jesus. Ele tenta chegar com a sua própria força. E da mesma forma, nós constantemente deixamos de lado o nosso relacionamento com o nosso Criador. Nós damos prioridades às outras coisas. Assim como Zaqueu, nessa passagem que acabamos de ler, muitas vezes nós estamos completamente perdidos. Frases como: eu já conheço tanto a Bíblia, não é necessário que eu leia todos os dias. Ou: eu posso ser igreja do sofá da minha casa. Comunhão não é algo tão necessário assim. Ou até mesmo: Deus só espera de mim que eu seja uma boa pessoa e que eu dê meu dízimo. Atitudes e falas como essa nos mostram o quão perdidos nós podemos estar e longe do Senhor. No ano passado, durante praticamente o ano passado todo, e até um pedaço desse ano, nós trabalhamos, o pessoal da UPA, trabalhamos os juízes, ou o livro de juízes. E nós paramos para pensar muitas vezes, e por repetidas vezes, o autor nos diz que o povo fazia o que era bom aos seus próprios olhos. E a galera da UPA está cansada de ouvir que quando os homens fazem, ou o povo faz o que é bom aos seus próprios olhos, não necessariamente, na maioria das vezes, isso não é bom aos olhos do Senhor. Como o próprio profeta Jeremias nos diz: maldito o homem que confia no homem, na força do seu braço, e ele se afasta do Senhor. Nós tendemos a deixar de lado a comunhão com o nosso Criador.
e dando prioridade às outras coisas, buscando da forma como nós acreditamos que é a forma correta. Tentamos chegar até Deus, tentamos andar, correr em direção a Ele. Mas em nós há essa corrupção, a mesma corrupção que havia ali em Zaqueu. Que ela estava presente não somente em nós, ela está presente não somente em nós. Mas essa corrupção que estava presente em nossos pais, e nisso antes dos pais deles, e isso vai até Gênesis 3, quando Adão e Eva caem pela primeira vez. Então o pecado entra no mundo. A raça humana, desde sempre, busca a autonomia. Nesses dias em que nós vivemos, é muito fácil nós nos importarmos muito mais com os nossos empregos, com o nosso sucesso e com a quantidade de dinheiro ou status que nós conseguimos obter. Nós não buscamos ser verdadeiramente ricos na palavra de Deus, ou como a própria palavra de Deus nos diz, buscá-la em primeiro lugar, então todas as outras coisas serão acrescentadas. Graças a Deus a história não termina aí, nem a história de Zaqueu termina aí. Apesar dele tentar ver Jesus usando suas próprias forças, algo completamente diferente acontece. O mestre vai ao seu encontro de uma maneira um tanto quanto inesperada, do que aquele próprio homem, do que o próprio Zaqueu acreditou que seria. Acompanha comigo o versículo 5 do capítulo 19. Lucas 19, 5 diz assim: Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Para surpresa de Zaqueu, aconteceu algo de forma completamente diferente do que ele havia pensado. Da boca do próprio Filho do Homem, do Filho de Deus, ele ouve um convite para que fossem para sua casa. Zaqueu, lembrando que era um homem desonesto e pecador, foi salvo dentro da sua própria casa. William Hendrickson, que é um renomado doutor na literatura do Novo Testamento, e também comentarista bíblico, ele nos diz sobre esta passagem. É igualmente significativo que Jesus não disse ao homem da árvore: será conveniente você me receber em sua casa hoje? Ele diz: Zaqueu, desça depressa, porque hoje devo ficar em sua casa. E o Senhor sabia muito bem que a grande multidão que os rodeava ficaria menos que prazerosa com essas palavras. Jesus devia ficar na casa dos líderes dos coletores, porque isso estava de conformidade com o chamamento do Salvador, em harmonia com o propósito para o qual ele se encarnara. Zaqueu nunca havia descido tão rapidamente de uma árvore do que agora, e nunca tão alegre. Nós devemos entender aqui, meus irmãos, que partiu de Jesus a iniciativa para que houvesse transformação naquela casa, naquele dia. Jesus foi ao encontro de Zaqueu, e não o contrário. Com isso, nós temos aí uma multidão nada satisfeita. Temos essa história que acontece com Jesus quase sendo levado para a cruz. Ele, um pouco antes desta obra que nos trouxe a salvação, ele estava se assentando com um pecador, transformando um coração morto, um coração de pedra, em um coração de carne, e um coração vivo. Naquele dia nós lemos que houve salvação em Jericó. E temos com isso um sinal de mudança, porque com transformação vem também a prova disso, vem sinais. Um ótimo sinal de que Zaqueu foi completamente transformado é que ele decide devolver o dinheiro que havia conseguido injustamente. Quando ele diz aí na segunda metade do versículo 8, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, isso indica que na verdade ele havia feito isso. Ele havia roubado, ele havia tirado do seu povo mais do que o necessário. Então ele não devolve o dinheiro e 1/5 a mais, como a própria lei mandava. Ele devolve 4 vezes mais a quantia que ele havia cobrado e ainda doa metade de todos os seus bens.
podemos aí ver em Zaqueu um coração completamente transformado, que tendo o seu relacionamento com Deus restituído, Jesus, a partir daquele momento, passou a ser o tudo para ele. Nada mais importava, o dinheiro, o poder, o status, o relacionamento dele com os romanos. Com o relacionamento com Deus restituído, Zaqueu foi completamente transformado. E o nosso caso não é tão diferente daquele homem que tentou, como uma criança, sair correndo, subir numa árvore e olhar para Jesus. Se você chegou até aqui hoje, se nós chegamos aqui nessa manhã, é porque partiu de Jesus a iniciativa de nos encontrar e nos mostrar que o chamado dele para nós descermos dessa árvore é irresistível e completamente transformador. Partiu de Jesus a iniciativa para que isso acontecesse. Jesus nos encontrou e não ao contrário. Ele conhece o mais profundo dos nossos corações. Ele sabe que essa corrupção que existe em nós só pode ser destruída através do poder dele. Não há nada que nós possamos fazer que vá mudar. Não importa o quão constantemente nós tentemos restabelecer essa comunhão ou esse relacionamento com ele, era necessário que ele viesse ao nosso encontro. Então agora, em poucos capítulos para frente, em Lucas mesmo, Jesus, ele será entregue aos seus captores, ele carregará uma pesada cruz, como nós tão bem conhecemos a história, até aquele lugar de vergonha, em que ele morreria, para que nós pudéssemos ser salvos de nós mesmos. Assim como Zaqueu, ele esteve no topo, na parte ali de cima de uma árvore para ver Jesus, o Filho de Deus também foi pregado num pedaço de árvore, para que através do sangue dele, nós pudéssemos ser lavados. Através da morte de Cristo, esse relacionamento que havia sido quebrado com Deus, foi restituído. Assim como aquele importante homem de Jericó, da passagem, quando Jesus diz a ele, esse agora é novamente um filho de Abraão. Através de Jesus, nós podemos ser chamados de filhos de Deus. Porque naquele dia, com o que foi cumprido através de morte e sangue, Deus, ele se fez homem e morreu como um injusto morreria, para que houvesse salvação para nós. Indo para o final agora, eu gostaria de chamar o pessoal da banda para se posicionar. Eu gostaria de deixar uma pergunta para a igreja. O que nós devemos fazer com essa realidade transformadora? Cristo, ele não foi ali só pendurado num pedaço de madeira ou na cruz, como eu disse. Ele foi tirado dali sem vida. Mas nós sabemos também o que se dá nessa história, a continuação disso. No terceiro dia ele ressuscitou. Então cabe a nós anunciarmos essa esperança que temos. E o mais importante, em quem está a nossa esperança? Nós temos visto aqui, estudado nesse mês todo, de que o rei se fez menino para que pudesse habitar entre nós. E ele, assim como nós, sofreu com doenças e com sofrimentos que podem atingir tanto a nossa mente quanto o nosso corpo. Mas ele morreu, Jesus morreu, para que tudo isso também fosse redimido e transformado nele. Somos chamados a pedir perdão, mesmo quando aos nossos olhos nós estamos corretos. Somos chamados a restituir, assim como Zaqueu, aquilo que nós conseguimos de forma desonesta. Mas não somente isso, nós devemos devolver não 4, 5, 6 vezes mais. Nós devemos devolver aquilo porque no fim nós não levaremos nada conosco. Devemos anunciar que Cristo veio ao nosso encontro e não ao contrário. E com isso ele fez tudo novo. Porque pelas nossas próprias forças,
confiando no nosso próprio braço, nada disso daria certo. Como o próprio Senhor Jesus nos diz aí no final, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Graças a Deus por tamanha misericórdia que nos encontrou. Amém? Glória a Deus.